Vamos então para o mapa de programação e cálculo numérico. Diz o seguinte: um sistema linear é um grupo de equações envolvendo as mesmas variáveis. Não há limite para o número de equações que um sistema linear pode ter. Esses sistemas lineares são um aspecto importante da matemática que podem ser usados para descrever cenários do mundo real, bem como problemas mais abstratos, como na álgebra linear. Frequentemente podemos nos deparar com um problema ou cenário do mundo real, que é, na verdade, um sistema linear. Se pudermos reconhecer que um sistema linear está sendo descrito e tivermos a informação correta à nossa disposição, então poderemos construí-lo expressando-o algebricamente. Tendo isso em mente, escreva e resolva os sistemas lineares a seguir. Então, pessoal, basicamente, o que é um sistema linear, né? É um conjunto de equações lineares, tá? Agora, o que é uma equação linear? Como que a gente pode representar uma equação linear? Bom, se eu pegar aqui, ó, vou pegar três variáveis. Vou pegar x mais y mais z. Mais z. Isso é igual a 100. Essa aqui é uma equação linear. Por quê? Porque todos os expoentes aqui estão elevados a 1, ok? Seria uma equação quadrática, um polinômio de segundo grau, se tivesse algum desses elementos aqui elevado ao quadrado. E o que isso indica também, né? Que todos os expoentes estão elevados a 1. O que a gente vai obter com isso aqui? A gente vai obter uma reta, tá? A gente vai obter uma reta. Nesse caso aqui eu coloquei 3 variáveis, né? Mas a gente pode... Comumente nós trabalhamos com 2 variáveis, mas vocês vão ver ali que tem 3 variáveis, mas para exemplificar aqui, uma reta no plano, né? Bem simples, eu vou pegar duas equações aqui, ó. 2x mais y igual a 100, tá? Igual a 1, vou colocar. E x mais 3y igual a 5. Beleza? A gente tem que obter algumas retas. Como que a gente faz isso? A gente simula alguns valores. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, para x, eu vou dizer que na primeira situação eu quero x igual a 0. Tá? Eu vou simular que o meu x é igual a 0. Quanto que a gente vai obter para y? É o que a gente vai encontrar. Eu escrevi aqui assim, ó, para x igual a 0. Quanto que vai dar o y? Então eu vou pegar a primeira equação aqui, ó, e vou substituir aqui. No lugar de x eu vou colocar 0. Então 2 vezes 0 mais y é igual a 1. Beleza. Quanto que tem que dar isso aqui, ó? Y vai ser igual a 1, certo? Y igual a 1. Tá? Melhor, vou exemplificar só com uma equaçãozinha aqui mesmo. Tá? Beleza. Para x igual a 0, o y é igual a 1. Ok, ó. X igual a 0, y igual a 1. Agora eu vou simular um segundo valor, porque para a gente ter uma reta, a gente tem que ter pelo menos 2 pontos. No caso aqui a gente encontrou um ponto, né? Então eu vou pegar aqui a próxima unidade. Então, para x igual a 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1 agora. Vai ficar 2 vezes 1 mais y. Isso igual a 1. Beleza. Vai ficar, então, 2 mais y igual a 1. Beleza? Y é igual a menos 1. Beleza, então. Agora a gente encontrou o segundo valor. Se a gente for plotar isso aqui num gráfico,
aqui é o eixo do y, aqui é o eixo do x, certo? Então, ó, mais ou menos aqui, ó, tá o menos 1. Aqui tá o menos 1 do y, ok? Opa, do x, tá? Aqui tá o 0, certo? E aqui tá o 1 do x. Beleza. A gente viu que quando x é igual a 0, o y é igual a 1, ó. A gente simulou aqui. Beleza, ó. Então, mais ou menos aqui, ó. Vou dizer que aqui é o 1 de y, ok? Então, nós temos o primeiro ponto aqui, ó. Beleza? Aí, quando o x é igual a 1, quando o x é igual a 1, o nosso y é igual a menos 1. Então, a gente teria que descer esse gráfico aqui, tá? E mais ou menos aqui, ó, nós vamos obter o menos 1 do y. Então, esse ponto vai dar mais ou menos, ó, aqui, ó. Quando o x é 1, o y é menos 1. Então, a gente já vai obter a reta aqui, ó. Isso serve para todas as equações lineares, tá? A partir dessa simulação, a gente já encontra a reta que representa tudo isso aí. Beleza? Então, se a gente traçar uma reta aqui, ó, entre esses dois pontos, que é mais ou menos, né, que representa essa equação linear. E é isso que a gente tem que encontrar ali, tá? A gente tem que encontrar uma equação linear como essa. Se tivesse um termo ao quadrado, provavelmente a gente encontraria uma curva, tá? Daí já não seria mais equação linear, seria equação quadrática. Então é mais ou menos essa a ideia aqui das equações lineares, beleza? Só para introduzir e exemplificar. Na 1 ele diz o seguinte: uma mulher compra ingressos para shows para seus 3 filhos, bem como um ingresso de adulto para ela. O custo total dos ingressos dela é de R$100. O custo total dos ingressos dela é de R$100. Seu amigo compra um ingresso para ele e sua mulher para o mesmo show, além de 2 ingressos para os filhos. O amigo dela pagou 120 no total pelos ingressos. Então aqui ele já deu algumas informações que a gente está montando a equação linear. Beleza? A gente tem que se atentar aqui ao número de pessoas e subdividir nas variáveis de acordo com algum critério. A gente tem que identificar. Beleza? Então, mas tem 2 variáveis aqui nesse textinho. Sabendo que o ingresso infantil e adulto possuem valores diferentes, construa o sistema linear para essa situação, determine os valores do ingresso infantil e do ingresso adulto. Beleza. A 2 pede o seguinte: John investiu sua herança de 12 mil em 3 fundos de investimentos diferentes. A primeira parte foi colocada em um fundo do mercado monetário, que rende juros de 3% ao ano. A segunda parte em títulos municipais rendendo 4% ao ano. E o restante em fundos mútuos, que rendem 7% ao ano. Sabendo que John investiu 4 mil a mais em fundos mútuos do que em títulos municipais, e que o total de juros ganhos em um ano foi de 670, escolha o sistema linear para essa situação. E B, resolva o sistema linear e determine quanto ele investiu em cada tipo de fundo. Então, olha só, ele está dizendo que as variáveis são os investimentos aqui, nessa equação 2. Tá? Então, vamos começar a trabalhar com a 1.